Chegou a hora da gente pensar. A gente vai buscar encontrar a causa raiz do nosso problema, quantificar o efeito dessa causa raiz no nosso processo. Nesse vídeo, eu vou passar para você as fases que eu uso para conduzir essa etapa, as ferramentas mais comuns e os principais desafios e dicas para a gente enfrentar esses desafios da melhor forma. Essa fase é a que as pessoas mais associam com a melhoria contínua. O DMAIC, ele é a metodologia que busca garantir que a gente vai chegar onde a gente quer. E normalmente as pessoas negligenciam o D e o M, os 2 vídeos anteriores que eu fiz aqui nessa série. Então eu recomendo que vocês assistam esses vídeos e depois entrem nesse. E as pessoas chegam para mim falando, Ronaldo, é que aqui a nossa empresa é diferente. Aqui a gente precisa trocar o pneu do carro com o carro em movimento, com o carro andando. A gente não tem tempo para rodar o DMAIC todo, então a gente já pula direto para o A, para o analisar e para o implementar às vezes. E eu olho e falo assim, tá. E as outras empresas não são assim. Uma Cargill, uma Ambev, uma Heinz, uma Amazon, um Google, eles param as suas operações, todo mundo para o que está fazendo e agora fala assim, vamos melhorar os processos. Eles vão para um retiro e eles ficam lá melhorando os processos. Claro que não. As empresas elas continuam operando, continuam produzindo, vendendo, faturando, recebendo e as coisas precisam ser melhoradas enquanto isso. O DMAIC vai te ajudar a se localizar nesse turbilhão que é o dia a dia para a gente atingir os nossos objetivos mais estratégicos, mais táticos, render mais para os nossos processos melhorarem no final das contas. Então a gente precisa encaixar na nossa rotina. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, nesse vídeo, nós vamos falar sobre a etapa de analisar. Ok, e quais são as fases da etapa de medir e analisar? A primeira delas é a análise dos dados. A gente vai ter indicadores do nosso processo, ter algum apontamento de problemas, apontamento de paradas, apontamento de retrabalhos, uma série de problemas mapeados e identificados que a gente falou na situação atual no vídeo anterior. A gente vai buscar juntar os problemas semelhantes. A gente vai dar categorias para os problemas. Existe uma categoria que são 7 desperdícios. Ele pode ser usado, pode ser adaptado aqui. A gente pode falar quais são os problemas que têm relação com o processamento inadequado, com a gambiarra que a gente falou, são esses. Quais são os problemas relacionados com estoques, são esses outros. Ou a gente pode criar nossas categorias, como por exemplo, problemas relacionados ao agendamento dos pacientes, ou a abertura de uma ordem de serviço, de escalas de trabalho da equipe. Enfim, a gente vai categorizar os problemas conforme a nossa necessidade. A segunda etapa é a gente fazer teorias e hipóteses. A gente vai desenvolver algumas ideias sobre por que aquele processo está apresentando algum problema de desempenho, alguma falha, algum desvio do estado ideal. A gente pode quebrar o nosso problema geral em uma série de partes mais gerenciáveis. Isso ajuda, isso tem a ver com a parte de cima de categorização. Então, se na primeira etapa a gente categoriza os blocos de problemas, de tipos de problemas, aqui a gente fala, bom, esse problema aqui, ele está desmembrado em quais outros problemas? E a gente começa a comparar hipóteses. O que eu poderia fazer para mitigar esses problemas? Quais são os meus dados que eu tenho ou que eu não tenho, que eu vou precisar analisar se vai dar algum resultado ou não? É muito comum nessa etapa a gente perceber que a nossa situação de medir e mapear não foi bem feita. Então a gente precisa voltar lá, coletar mais dados, ter mais informações, refinar aqueles primeiros dados iniciais. E aí a gente vai chegar na causa raiz. O grande foco dessa etapa, o centro dessa etapa, é a gente identificar a causa raiz da lacuna de desempenho do nosso processo. Então a gente vai quantificar o seu impacto. Isso acontece quantas vezes e quando acontece o que afeta. A gente perde dinheiro, a gente atrasa, tem problemas de qualidade, o nosso paciente fica insatisfeito. O que acontece? Então a gente vai identificar como quebrar essa causa raiz nos seus demais aspectos. E a gente vai começar a priorizar. A gente entendeu os nossos problemas, a gente desenvolveu hipóteses sobre como pode mitigar esses problemas. Identificou qual que é o nosso problema causador disso tudo. Causa raiz, o conceito dela é como se fosse o seguinte, como se a gente tivesse uma árvore que
se sustenta a partir das suas raízes. No caso aqui, a gente tem algumas poucas causas que vão gerar todo um certo problema ao longo do nosso fluxo. Quebrando essas causas, a gente quebra essa cadeia de problemas. Então, a ideia da causa raiz é que um problema gera uma consequência, que gera outro problema, que gera outra consequência e assim sucessivamente. Então, muitas vezes, as pessoas identificam o efeito mais externo daquele problema e elas não param para pensar do porquê que aquilo está sendo gerado. Então, quando a gente consegue gerar a causa raiz, a gente já está muito mais próximo de uma solução que vai resolver, de fato, aquela consequência mais final. E aí, então, uma vez entendido como quebrar essa causa raiz, como a gente pode fazer para mitigar ela, a gente passa a priorizar. Então, a gente vai priorizar como? Existem várias formas. A gente pode fazer uma análise de custo-benefício. Quando a gente está fazendo essa análise de custo-benefício, esforço-impacto, matriz GUT, a gente tem uma lista de opções. Eu posso trocar de sistema. Eu posso pedir para o meu sistema atual fazer uma melhoria. Eu posso contratar alguém que sabe fazer essa melhoria. Eu posso fazer uma planilha paralela. Eu posso controlar numa gestão visual. Você começa a listar uma série de hipóteses que vão fazer com que aquela causa raiz seja quebrada, seja mitigada. Então você analisa. Isso aqui, eu vou gastar quanto e quanto que vai resolver o meu problema. Custo-benefício, a gente pode colocar, por exemplo, alto, médio e baixo. Uma hipótese, ela tem um benefício alto e um custo baixo, ela é uma hipótese ótima. Se ela tem um benefício médio, um custo médio, mais ou menos, e assim sucessivamente. Você pode colocar em termos de número para ficar mais fácil. Por exemplo, 1, 2, 3, só que talvez fique muito semelhante. Então eu gosto, por exemplo, de colocar 1, 3 e 5 para o custo e para o benefício. Você multiplica os dois, então você dá uma nota para o custo, dá uma nota para o benefício e multiplica um pelo outro, você tem uma nota daquela hipótese. Isso a mesma coisa serve para o esforço e impacto. E na matriz GUT vai ser uma análise um pouquinho diferente de gravidade, urgência e tendência, mas a ideia é a mesma. A questão aqui é a gente conseguir priorizar as possíveis ações, não de uma forma subjetiva e de uma forma que dependa do nosso sentimento. Eu gostaria de trocar do sistema, mas é muito caro. O benefício é alto, mas o custo é muito alto. Eu tenho esse dinheiro? Não. Tenho esse tempo? Não. Então eu vou ter que buscar outras ações. Quais são as melhores ações? Essa análise quantitativa por números, ela te ajuda a drenar um pouco essa subjetividade das seleções, das análises das ações. Bom, e aí finalmente a gente vai propor um estado futuro. Como que a gente faz para propor um estado futuro? A gente pensa numa situação ideal, na situação perfeita. Como a gente faria para mitigar todos os problemas? A gente vai quebrar essa causa raiz, a gente vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso. Então a gente já tem o nosso mapa desenhado e agora a gente já coloca ele numa situação ideal. Perfeito. Esse é o nosso vislumbre do futuro, no futuro ideal, para daqui 2 anos, por exemplo. E aí a gente vai pegar esse mapa futuro ideal, vamos chamar assim, e vai segmentar ele num futuro de curto prazo. Já no futuro que vai ser aplicado em 3 meses, em 2 meses, na semana que vem. A ideia do DMAIC, ele é um ciclo perpétuo, contínuo. Então a gente define, mede, mapeia, analisa, implementa, controla e volta para o definido. Então por isso que ele tem essa natureza cíclica. Não faz muito sentido a gente conceber um mapa ideal hoje em dia para daqui a 2 anos. A gente vai caminhar num mapa mais de curto prazo. Claro que entendendo para onde a gente quer ir no final das contas, mas caminhando sempre a curto prazo. E isso garante uma agilidade do processo. A gente consegue revisar o processo muito melhor e muito mais rapidamente. Então essas 5 fases vão te ajudar muito. Se você ainda não analisou os dados, pare e faça isso. Se você já testou as hipóteses, já busca como quebrar, primeiro identificar e depois como quebrar suas causas raízes. E aí então, quando você souber quando quebrar, você prioriza e propõe um mapa futuro ideal e um mapa futuro de curto prazo. Então agora nós vamos ver as ferramentas mais comuns de serem usadas nessa fase de análise. A primeira delas, eu já falei, são os mapeamentos de processos. Então quando a gente fala mapeamento de processo, é um nome bonito, mas você pode usar um fluxograma comum.
que você faz no PowerPoint, não tem problema. Se você está começando, é isso que você tem à disposição, pode usar. Coloca as caixinhas do seu processo, como as coisas fluem, você vai pegando o jeito. Mas o MFV é mais comum, mapa de fluxo de valor. Mapa de fluxo de valor é tradição, né, dentro da área de melhoria de processo, você usar ele dentro de projetos e tudo mais. Você pode usar também os MFIs, mapa de fluxo de informação, quando a gente não tem um valor propriamente, mas temos um fluxo de informação, fluxos de serviços, por exemplo, usam muito, né? Principalmente usando o Makigami, que é um pouco mais livre na concepção dele. Você pode usar os DPMs, como eu falei no vídeo do Medir e Mapear, mas a questão aqui é a gente fazer um mapa do nosso processo, do estado que a gente gostaria. O mapa vai ajudar visualmente as pessoas a entenderem o que você está propondo. Uma outra análise interessante são os diagramas de espaguete. Cada um desses eu devo fazer algum vídeo em alguma hora. E se vocês tiverem a necessidade, vocês estão usando e falar assim, olha, Ronaldo, faz um vídeo aí para mim sobre MFV. Eu vou considerar fazer. Faz um vídeo sobre espaguete. Então deixa aqui nos seus comentários se você está gostando desse vídeo, se você tem necessidade de alguma ferramenta dessa que eu falei, eu vou considerar. A gente tem o diagrama de espaguete. Ele chama assim porque ele parece um espaguete quando você olha. A ideia aqui é a gente plotar o layout de uma área e colocar como está a movimentação das pessoas, das peças, enfim, a movimentação que a gente está interessado. Por quê? Porque geralmente você tem um lugar aqui, um aqui, um aqui, as pessoas fazem todo tipo de movimentação. É muito comum em hospitais a gente medir a movimentação do paciente ao longo da sua jornada. É muito comum a gente medir a movimentação de uma peça ao longo de uma manufatura. Então, o diagrama de espaguete vai te ajudar a fazer isso, tanto na etapa do medir e mapear, quanto nessa do futuro. Porque isso pode ser um critério de análise do fluxo. A minha peça caminhava 100 metros durante o meu processo produtivo, eu reorganizei meu processo produtivo e agora ela caminha 80 metros. Então, você teve um ganho enorme de movimentação e transporte no longo prazo. Causas e consequências. Então, causas e consequências são importantíssimas dentro da situação de análise dos nossos fluxos. Então, a gente vai olhar os problemas observados no atual, vai olhar como mitigar ele nos futuros, e a gente vai conseguir fazer isso através de algumas ferramentas. A gente tem as ARAs. ARA é a árvore da realidade atual. O Goldratt, ele explica isso num livro chamado Não é Sorte. Então, eu vou deixar aqui nos comentários esse livro, se vocês quiserem comprar. E é muito interessante, porque ele vai relacionar justamente as causas e consequências. Ele é uma espécie de 5 porquês vitaminado. Os 5 porquês são uma outra ferramenta indispensável. O próprio brainstorming, né? Chegar com a sua equipe e a gente fazer um workshop sobre o que está acontecendo, o que a gente pode melhorar e etc. Isso tem muito valor também. E o espinha de peixe, o Ishikawa. Muito famoso o Ishikawa. Pessoalmente, eu não gosto muito de aplicar ele. Eu sei que é uma ferramenta muito consolidada na qualidade, mas as aplicações que eu vi dele geralmente são mais restritas aí à manufatura, à produção. Se você quiser fazer uma espinha de peixe num fluxo de serviço, talvez você vá precisar adaptar um pouco aquelas categorias que ele traz. Mas não deixa de ser uma outra ferramenta indispensável. Muda Check Gemba Walk. Eu sempre vou falar aqui que é importante a gente ir para o Gemba, é importante a gente ir para onde as coisas acontecem. E o Muda Check, eu já falei no Medir e Mapear, se você não viu esse vídeo, recomendo que você veja. É a gente levantar os desperdícios junto com a nossa equipe. Então, a gente precisa saber dos 7 desperdícios, a gente precisa saber ir até um processo, conversar com as pessoas, entrevistar as pessoas, se conectar com elas, gerando confiança para que elas realmente se abram para você e exponham os problemas. Bom, os dados. É importantíssimo a gente analisar os dados aqui. Então, a gente está falando de todo tipo de gráfico, de tabela, de análise de Pareto, toda sorte de análises, né? Análises estatísticas, combinatórias, regressões. Enfim, aqui a gente tem uma gama muito vasta de análise de dados. Hoje você tem ferramentas muito sofisticadas, né? Você tem o BI, o Data Studio, você tem o próprio Excel, as planilhas online. Então, aqui a gente precisa realmente deitar e rolar. Essa é uma ferramenta que não dá para a gente dispensar. Então, agora temos essas ferramentas dentro da nossa fase de análise do DMAIC. Vamos ver os desafios e as dicas.
Primeira delas é a gente precisa garantir um consenso entre os envolvidos. É um desafio ter todos os níveis da nossa empresa olhando para o mesmo lugar e validando para onde a gente está indo. O mapa, tanto na fase atual quanto na fase futura, vai servir muito para isso. O mapa, o relatório A3, são coisas que não são muito questionáveis, digamos assim. Uma vez que eles estão validados, todo mundo está olhando para aquele lugar. É isso, é assim que as coisas acontecem e é desse modo que as coisas deveriam acontecer. O envolvimento de todos os níveis é essencial. Como eu faço? Geralmente eu faço workshops de mapeamento com as equipes, tanto na atual quanto na futura. Uma vez terminado esse mapeamento, esse workshop, eu organizo o mapa, desenvolvo a parte de layout, a parte de beleza do mapa, deixo ele bem arrumadinho. E aí eu chamo a diretoria junto com o responsável pelo mapeamento e falo, bom, vamos passar o mapa aqui, vamos levantar os problemas e vamos ver se esse mapa está fazendo sentido dentro da visão da diretoria. E aí a gente tem as discussões, os consensos, e é importantíssimo a gente sempre ouvir os anseios de cada um. Então, se alguém sinaliza alguma coisa, ele quer que você escute. Então, você precisa ter calma e garantir que esses anseios foram ouvidos mesmo. Eu falei muito disso na nossa cumbuca dos 5 desafios. Para quem não viu, também recomendo, eu vou pôr aqui na descrição do vídeo. Outra coisa, a gente precisa ter capacidade de negociar. Quando a gente está desenvolvendo uma situação futura, o que a gente está colocando é um objetivo para as pessoas. A gente quer chegar lá. Agora, as pessoas querem ir para lá? Às vezes tem um diretor que quer, outro que não quer. Às vezes um diretor quer, um gestor quer. Às vezes o gestor quer, o diretor não quer. Então a gente precisa ser capaz de fazer essa negociação entre as duas partes. Ajuda muito a gente ouvir, mas às vezes a gente precisa resumir um ponto, resumir outro ponto e dar a nossa opinião. De alguma forma, rodando o ciclo do DMAIC, a gente garante uma certa autoridade dentro daquele fluxo. A nossa opinião sempre vai ser muito valorizada, desde que ela seja embasada, desde que ela tenha um fundamento nos dados, na análise, nas causas raízes. Por quê? Porque uma vez que você tem essa análise de causa raiz, você tem um super trunfo na sua mão. Sempre que surgiu um impasse, você fala, opa, aqui nós temos uma causa raiz que a gente falou que vai quebrar desse jeito, então essa é uma ação que realmente a gente tem que fazer. Se a gente não concorda em como fazer, a gente pode revisar o como, mas a gente vai fazer ela. Essa capacidade de negociação e resolução de conflitos é essencial aí para quem está se propondo a rodar o DMAIC. Demora excessiva. Nossa, isso aqui não anda. Fase D e M pode levar meses e meses e a gente nesse tempo, o nosso chefe, o nosso cliente, ele quer resultado, ele quer assim, meu filho, vamos lá, o que você está fazendo? Qual que é? Isso pode gerar uma pressão e uma correria em você. O que eu gosto de fazer? Eu sempre gosto de fazer quick wins, que eu chamo. Assim que eu identifiquei alguma coisa que pode ser feita, e pode ser feita de forma fácil, rápida, e que vai dar algum resultado, eu já faço. Sem ficar com muita discussão, muita viagem, assim, eu já pego e já implemento. Por quê? Porque isso garante uma atração ao nosso projeto. Isso garante que as pessoas vão entender que você está ali para ajudar e vão comprar a sua ideia. E você vai fazendo as outras fases com calma, mas vai progredindo sempre. Então, o que é uma ação que é feita rápida? É uma ação de um dia, por exemplo. Você tem vários dias, se você vai gastar um dia para fazer uma ação simples, rápida, que vai dar resultado, faz ela, que vale a pena. Depois você segue com o resto. É claro que normalmente as pessoas que estão trabalhando com melhoria de processos e estão no começo da sua carreira, elas se envolvem com muitas coisas. Então elas entram num turbilhão que ela tem várias dessas ações rápidas e simples e que vão dar resultado. Então ela precisa dar uma refreada nisso também. Ela precisa garantir que o seu longo prazo, que a visão tática e estratégica desse departamento seja cumprida. Mas ela não pode deixar os quick wins de lado. Se é rápido, faz logo. Fase D e M mal feita. Então, a pressa em seguir com a fase D e M, ou seguir com todas as fases do DMAIC, fazer o DMAIC de forma rápida. E o mesmo vale para o ciclo PDCA ou para o relatório A3, tá? Gera incerteza e atraso. E como eu falei, quando a gente está nessa fase do A, a gente teoricamente já fez o D e o M. Então fica mais fácil da gente entender as causas raízes,
da gente pensar no nosso mapa futuro. Porque uma vez que você entendeu a raiz do problema, a solução vem quase como naturalmente. Se está difícil a solução, sua fase de problemas, de desafios, de desperdícios não foi muito boa. Quando você chega no A rápido demais, a tendência é que você pare no A. Buscar lá no M, você vai redefinir, você vai ficar fazendo essa vai e volta, até que você consiga estabelecer um mapa futuro, firmar ele e aí sim implementar. Quando a gente está falando de DMAIC, devagar é pressa. Agora, devagar é pressa. Qual que é esse tempo, Ronaldo? Quanto tempo leva para seguir um DMAIC desse? É 2 anos? Não pode ser. Tradicionalmente, para mim, eu faço a etapa de definir em 1 ou 2 semanas, a fase de medir e mapear em 1 mês e a fase de analisar eu faço em 1 ou 2 meses. Esse é o horizonte temporal. Aí. Com 3 meses num projeto, você já deve estar conseguindo implementar várias soluções que vão mudar o escopo daquele fluxo. Não vão ser quick wins, não é coisinha pequena, são coisas maiores. Então, esse horizonte temporal vai variar muito. Claro que depende da experiência da pessoa, depende do tempo que ela está alocada naquele projeto. A gente precisa garantir também que as pessoas estão vendo o progresso. Então, para cada pequeno progresso, a gente precisa divulgar para as pessoas, divulgar para o seu chefe, para o seu cliente, para os envolvidos, mandar, gerar grupos, postar na gestão visual. Então, a gente precisa também ser um pouco político ao longo de um projeto de melhoria de processos. Benchmarking, é sempre bom a gente conhecer como são os processos em outras empresas, como são os processos referência naquela área, como é um processo de compras. Alguém solicita, alguém aprova a solicitação, alguém faz cotações, quantas cotações? Alguém aprova essa cotação, quantas aprovações? Pode aprovar com todos os valores ou tem um valor específico que precisa de mais de uma aprovação? Uma vez aprovada, essa empresa gera um documento formalizado, emite uma ordem de compra, aí emite. O fornecedor entrega, alguém confere se a nota veio com ordem de compra. Enfim, processos clássicos estão aí para a gente conhecer eles. Então, processo de vendas, fechamento de ordem de serviço, processo de jornada de pacientes, processo de compras, processo de integração de funcionários, admissão, demissão, contas a pagar, contas a receber, enfim. Aí aqui a variedade é imensa. O que a gente precisa fazer? A gente precisa conversar com as pessoas. Quando a gente não sabe, a gente precisa ver um vídeo, a gente precisa ir atrás, falar com o nosso chefe, olha, eu gostaria de conhecer uma empresa semelhante à nossa, você conhece alguma? Posso ir lá conhecer? É muito comum esse benchmarking aí. E não é muito difícil de fazer, não. Busquem conhecer os negócios que você está inserido, o que você está fazendo, como é o padrão, o world class daquele fluxo que você está fazendo. É claro que não necessariamente você vai implementar tudo, mas você pode caminhar naquele sentido, pode se inspirar.